Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, e ó, aula 13.2, isso mesmo. Vamos agora fazer aquele bate-bola, jogo rápido dos principais assuntos abordados na aula 13.1. Mas antes disso, quero mandar um abraço para todos os nossos estudantes, em particular os estudantes lá da Fernando Sabino. Pessoal, um beijo para vocês, muito obrigado e ó, gratidão, viu? Professora também, um abraço para a senhora, tá bom? Galerinha, hoje nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Pega o material que a professora já entregou aí para vocês. Vocês realizaram as anotações, não é isso? E agora vamos sanar todas as dúvidas. Assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo a atividade. Depois eu retorno para a gente poder corrigir juntos, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Aula 13.2. Ei, professor, o que nós vimos na aula 13.1 que vamos abordar na aula 13.2? Principais pragas associadas à cultura dos SAFs, que estão inseridas em SAFs. E nós falamos da broca do fruto do cupuaçu, broca da graviola e a broca da andiroba. Então vamos aqui, pessoal, rever rapidamente cada uma delas. Ó, broca do fruto do cupuaçu. Então a descrição: o adulto mede 10 milímetros de comprimento, apresenta uma coloração escura, o ciclo de vida tem 4 estágios: ovo, larva, pupa e o adulto. Possui estrias nas primeiras asas, nos pares de asas. Fêmea vive cerca de 95 dias, o macho 90. As larvas são brancas. Quando totalmente desenvolvidas, medem cerca de 15 milímetros de comprimento, tá? E aqui, ó, pessoal, quando eles... Aqui, né, nós temos uma figura apresentando aí, né, tanto a larva, a pupa e o adulto. E, ó, sempre lembrar aqui, né? Olha como fica a caracterização do furo que eles realizam no fruto, né? Fica um buraquinho. E aí, ó, isso dá uma... destrói todo o fruto por dentro. Também falamos aí, ó, das principais práticas culturais para que possamos evitar plantar cupuaçu em áreas recém-plantadas com cacau. Evitar a formação de novos SAFs em áreas próximas às florestas. Na formação de novos SAFs, usar mudas de viveiros licenciados. Remover as vegetações. Tá bom? Professor, falamos também sobre, aqui, ó, da andiroba, né? A broca da andiroba. As anonáceas apresentam um nome genérico para designar uma planta da família Ananácea, constituída por cerca de 120 gêneros e aproximadamente 2.300 espécies. No Brasil, estão registrados 29 gêneros, dentro dos quais há cerca de 260 espécies. A praga da graviola são constituídas por diversos tipos de inseto. As pragas que proporcionam maior prejuízo econômico é a broca do tronco. O animal é um besouro, tá? Com cerca de 22 milímetros de comprimento e 11 de largura. De forma convexa, a coloração preta uniforme, tá? Estriado, a fêmea deposita seus ovos no tronco, ramos e saliências, tá? Isso sequestra todos os nutrientes. Um sinal característico do ataque é a presença de vários escorrimentos negros na casca da árvore, como a gente tem o diagnóstico da sintomatologia, porque ele tem um hábito, você não consegue observar ele porque vai estar dentro do tronco. Então, um dos sinais do ataque é a presença de vários escorrimentos negros na casca da árvore, associado à presença de pedaços, fragmentos do caule, né? Essa serragem realizada para que ele ocorra, para fazer o orifício. Então a gente chama isso de
broqueamento. Olha como é que é a estrutura, né? Como fica. A figura B mostra bem como ocorre essa sintomatologia do ataque. Controle, efetuar monitoramento do plantio para fins de poda. O pincelamento do tronco com pasta à base de cal, sulfato de cobre, enxofre, diazon, sal de cozinha, água e outra medida eficiente para essa praga. O emprego de planta armadilha, né, também auxilia no controle e é muito eficiente. E também falamos sobre a praga da graviola, cupuaçu e finalizamos com o da andiroba. A silvicultura tropical da Amazônia é baseada expressivamente, né? Então, quais são os representantes das meliáceas? Andiroba, mogno e cedro. A andiroba é uma espécie de uso múltiplo, cujos produtos mais utilizados são madeira e óleo. Este sendo usado na indústria de cosméticos, também usado pela população local como cicatrizante, anti-inflamatório e inseticida. Os principais insetos causadores de danos, sementes e brotos terminal da andiroba, são as mariposas, né? Ipsipila ferralis hampson. As larvas de ambas as espécies alimentam-se dos cotilédonos e das sementes. Então, aqui em adultos, né, ela apresenta uma coloração acinzentada, tem um hábito noturno e são facilmente capturadas em armadilhas luminosas. A mariposa voa e coloca 1 a 7 ovos nos folíolos dos brotos novos da planta hospedeira durante a noite. Período de incubação de 2,5 a 8 dias. Esta broca prefere ambientes abertos, ambientes de sombra, o que é possível recomendar o plantio, né? Seja feito preferencialmente em linhas, para favorecer o quê? Favorecer o processo de incidência solar, tá bom? Falamos também, ó, o manejo de controle. Recomenda-se o controle silvicultural. Nos plantios de meliáceas são condições plena aberta, quer dizer, amplo, poda, né? Realizar a retirada de brotos afetados, aconselha evitar, sempre que possível, espaçamentos, né? Que restringe a entrada da luminosidade. No entanto, deve-se eleger condições ecológicas favoráveis que permitam a árvore atravessar a fase em que estão atacando. Isso pode favorecer o processo de melhorar o desempenho aí da captação. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui, vou deixar vocês fazendo as atividades, daqui a pouco eu volto para podermos corrigir. Tchau! E aí, pessoal, como é que foram as atividades? Tem bastante questões abertas, né? Ó, vamos fazer assim? Vamos colocar as questões abertas, vamos colocar a resposta e eu vou comentar a resposta. Durante o processo de comentar a resposta, se você observar que você esqueceu de colocar um termo técnico ou um conceito, mas você descreveu, sublinhe o que você descreveu, coloque entre parênteses, tá bom? Para criar essa familiarização com os termos. Se aparecer alguma questão fechada, simples, nós vamos ler as alternativas, aí sim, nós vamos escolher, ver qual uma, sempre aparece 5, uma delas está correta. Deu dúvida, professor, por que as outras não contemplam? A gente volta a lâmina para esclarecer, tá bom? Meu diretor, na tela. Agora é a hora da gente sanar as dúvidas. Questão de número 1. Um dos fatores considerado limitante na cultura do cupuaçu chama-se broca do fruto do cupuaçu. Quais são os sinais desta praga perceptível na cultura? Então, o que ele causa na cultura que a gente
Quando dá uma olhada, quando você vai fazer algum trato cultural, você observa e fala, eita, é ataque da broca do cupuaçu. Resposta. Sinais de oviposição na casca do fruto, feito pelo adulto do besouro, que é a fêmea. Queda dos frutos antes do amadurecimento. Orifício construído na casca pela larva após eclodirem, seu desenvolvimento é buscando o solo para ocorrer o processo de empuparem. Então ficam os furinhos, tá, pessoal? Ok. Vamos para a questão de número 2. Descreva as características da broca do fruto do cupuaçu em suas fases de desenvolvimento. Pessoal, aqui é fácil, olha só. Adulto, mede 10 milímetros de comprimento. Tem coloração marrom escuro, possui estrias no primeiro par de asas. As fêmeas vivem cerca de 90 dias e os 95, desculpa. As fêmeas vivem cerca de 95 dias e os machos 90. Larva. As larvas são brancas e ápodas. Atingem cerca de 15 milímetros de comprimento quando totalmente desenvolvidas. Pulpa são livres e de coloração branco-creme. O tempo de pupação dos machos fica em torno de 65 dias. É menor do que o das fêmeas, que é 73 dias. Ok. Não é difícil essa, né, pessoal? Tem a lâmina lá. Isso é muito bom a gente saber, porque é a forma com a qual a gente consegue. É igual verme, sabe? Você tem um determinado controle que vai atacar ou o adulto, ou vai atacar a pupa, ou vai atacar a larva. Questão de número 3. Em relação à cultura do cupuaçu, em SAFs, não existe nenhuma técnica de controle isolada, mas algumas ações de controle da broca foram realizadas. Mencione as principais medidas que devem ser tomadas de forma integrada no controle da broca do cupuaçu nos SAFs. Então aqui, pessoal, evitar a formação de novos SAFs em áreas muito próximas à floresta, ou capoeiras, evitando incluir plantas de copa densa, que provoquem sombreamento da cultura, tá? Porque a broca, ela gosta de sombreamento, por isso tem que evitar muito, tem que deixar bastante iluminação, realizar a poda de formação ou a poda de condução da árvore do cupuaçu com remoção dos galhos inferiores para afastá-los do solo. Isso é para não favorecer aí, o processo de pupação. Após colher todos os frutos brocados do interior dos SAFs, realizar a queima ou enterrar em valas, no mínimo 1 metro de profundidade. Ou também você pode deixar imerso em água por 3 dias, tá? Formar aceiros, né? Realizar a formação de aceiros de no mínimo 20 metros entre a mata ou capoeira e o SAF, porque desta forma você auxilia no processo de não contaminação da área, se tiver um histórico prévio, né? Priorizar a quebra dos frutos fora da área do cultivo para evitar possível fuga e penetração das larvas no solo, tá bom? Questão de número 4. A árvore de até 10 metros, a nona
muricata, conhecida como graviola, pertence à família das Anonáceas, cujo nome genérico é usado para designar as plantas da família Anonaceae, constituída por cerca de 120 gêneros e aproximadamente 2.300 espécies. As pragas da graviola são constituídas por diversos tipos de inseto, sendo a broca do fruto ocasionada por besouro, vespa, mariposa, besouro, mariposa, alternativa C, mariposa. Ah, professor, tinha duas, só que a gente fala que é a mariposa Cerconota anonella L, tá bom? Vamos para a questão de número 5. O inseto adulto responsável pela broca da semente da graviola é uma vespa, que deposita seus ovos nas sementes do fruto ainda pequenos. E à medida que a semente cresce, a larva também se desenvolve em pupa no seu interior, completando seu ciclo. Antes de empupar, a larva a larva constrói uma galeria na polpa do cerne do caule, né? Finalizando por um orifício de 2 milímetros na casca do fruto. Quais foram as medidas de controle recomendadas na aula para a broca da semente da graviola? Recomenda-se o ensacamento do fruto ou parafinado. Outro método consiste em pulverização dos frutinhos com calda preparada, com melaço, semente da graviola e triturado. Isso faz com que a gente também tenha aí, 1 ml de azodrim diluído em 20 litros de água. Mas ensacamento e parafina também auxilia na prevenção, tá? Vamos para a questão 6, e olha, a questão 6 já veio até premiada. A andiroba é uma espécie de uso múltiplo, cujos produtos mais utilizados são a madeira e óleo. Este sendo usado pela indústria de cosméticos e também usado pela população local como cicatrizante, anti-inflamatório, inseticida. Identifique as espécies de insetos que atacam somente o broto terminal desta espécie vegetal e indica quais são os aspectos deixados por essa praga quando o ataque do broto terminal. É a mariposa Ipsipila grandella e a Ipsipila ferralis. Um único broto terminal, quando atacado pela broca, faz a emissão de mais um ramo lateral. O ataque provoca o definhamento da árvore, tornando-a defeituosa. E as galerias abertas são invadidas por formiga tríplice, que são insetos, oportunistas, que acabam degradando, definhando a planta e ela não consegue realizar os seus processos fotossintéticos. Para mim, meu diretor, pessoal, finalizamos aqui a correção. Quero agradecer a participação de todos vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais outro assunto para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.